Diante dos desafios da vida, nós não podemos desanimar e muito menos desistir. Esse é o estudo de número 799 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E você pode ter certeza, diante dos desafios, o Senhor, Ele te sustenta, Ele te fortalece, te faz mais que vencedor. Vamos ao nosso tema, vencendo os desafios, se fortalecendo no Senhor. O nosso texto base está em Efésios capítulo 6, verso 10, que diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Na nossa caminhada cristã, nós não devemos viver na nossa força, nós devemos viver na força do Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. Na força do Senhor, nós enfrentamos os desafios e os vencemos. Isaías 41, verso 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É o Senhor falando com você diante das adversidades, diante das barreiras. Tenha certeza, o Senhor te sustenta, o Senhor te ajuda e você não precisa temer. E a Bíblia, ela nos mostra que somos conduzidos na nossa caminhada pelo Senhor, somos sustentados. E a Bíblia nos mostra que na adversidade, diante das lutas, nós temos um Deus que peleja por nós. Deuteronômio no capítulo 20, verso 4 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Que promessa linda do Senhor ao povo de Israel, mas tinha uma condição: se o povo de Israel obedecesse ao Senhor, caminhasse com o Senhor pelejaria por eles, lutaria com eles e o Senhor daria a eles vitória. E é a mesma forma para nós. Se nós somos obedientes ao Senhor, se nós tememos o Senhor, se nós andamos com o Senhor, pode ter certeza, o Senhor nos sustenta e Ele peleja por nós. A Bíblia nos ensina que não somos abandonados pelo Senhor em nenhum momento das nossas vidas, mas nunca se esqueça que precisamos estar andando com o Senhor, porque aí o Senhor, Ele anda conosco. Hebreus capítulo 13, verso 5, que diz: seja a vossa vida desprovida de avareza. Olha ainda o que o autor de Hebreus fala: alegrai-vos com tudo que possuís, porque Ele mesmo declarou. Olha que declaração linda do Senhor a nós neste dia: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Você quer a presença do Senhor contigo? Você quer ser vencedor? Você quer que Deus peleje por você? Então fique na presença dele, porque ele é fiel para te dar vitória. E o salmista Davi, ele nos ensina que em todos os momentos ele confiava no Senhor, e o Senhor o ajudava, o Senhor o protegia e o Senhor o fortalecia para que ele pudesse continuar na caminhada. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, a minha proteção, nele o
meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. E certa vez, Davi, ele precisou vencer a angústia e só venceu porque ele foi buscar força no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Vamos entender esse momento que Davi viveu. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, que diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi poderia olhar para aquele povo e achar que eles estavam sendo ingratos. Eram os homens de Davi, eram muitos homens que caminharam com Davi, mas no momento da angústia, Davi não deixou ser paralisado, Davi não se afastou da presença do Senhor, Davi não culpou a Deus, não, porque quando eles estavam voltando para Ziclag, olha o que tinha acontecido. Davi, ele estava com os homens dele, e ele, os homens dele, viu que Ziclag, a cidade onde estavam os filhos, a mulher, os bens, tinha sido saqueada, queimada, e todos tinham sido levados prisioneiros. 1 Samuel capítulo 30, verso 2, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Tanto Davi como os homens que estavam com ele choraram, mas eles choraram tanto porque a angústia foi tão grande que a Bíblia fala que eles choraram até perderem as forças de tanta angústia, porque esposa e filhos tinham sido levadas prisioneiras. 1 Samuel capítulo 30, verso 4, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. O primeiro momento naquela angústia, o que Davi fez? Ele chorou, inclusive entre as mulheres que foram levadas cativas estava Abigail e Ainoã, as mulheres de Davi, e olha, eram 600 homens que estavam com Davi, e estes homens, quando viram a situação de Ziclag, queriam apedrejá-lo, mas Davi era um homem que tinha experiência com o Deus Todo-Poderoso. Qual foi a atitude dele após chorar? Ele foi buscar forças no Senhor, porque somente o Senhor poderia dar a direção. Vamos ver 1 Samuel capítulo 30, verso 8, que diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Davi, diante da angústia, ele chorou e ele foi buscar força no Senhor, ele foi buscar direcionamento no Senhor, e Deus deu direcionamento, Deus deu a promessa de vitória, e Davi, sabe o que ele fez? Obedeceu ao Senhor, confiou no Senhor. Davi já tinha chorado, Davi já tinha buscado força no Senhor, agora Davi agiu, Davi foi atrás daqueles amalequitas e Davi venceu. Ele venceu a angústia, se fortalecendo no Senhor. Olha o desafio de Davi. Ele venceu, Davi venceu aquela angústia profunda. Vamos ver outro homem, Josué. Josué, ele precisou vencer, sabe quem? O medo. Olha, Moisés já tinha morrido e Deus havia feito a promessa que Josué conduziria o povo de Israel para conquistar a terra prometida.
Os israelitas eram um povo muito numeroso, um povo muito difícil, mas antes da morte de Moisés, Moisés fortaleceu a Josué. Moisés, através da promessa de Deus, ele disse para Josué que Josué poderia ficar tranquilo porque Deus não o desampararia. E hoje o Senhor fala para você: fica tranquilo, fica na presença do Senhor, porque Deus é contigo, Deus não te desampara. Deuteronômio no capítulo 31, verso 7 ao verso 8, e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Quantas vezes, mesmo nós sabendo que o Senhor já nos garantiu a vitória, que o Senhor está conosco, quantas vezes nós queremos que o Senhor peleje a guerra e que nós venhamos somente a desfrutar da vitória. Tem momentos que Deus faz assim? Tem, mas para Josué Deus falou através de Moisés: esforça-te e anima-te, ou seja, espera, confia, mas faça o que eu te mandar, me obedeça. E após a morte de Moisés, foi o próprio Senhor que falou com Josué, para Josué não ter medo, mas também ele deveria o quê? Se esforçar e meditar na palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso 7, que diz: tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O povo de Israel era um povo especial que Deus havia escolhido, e Deus tinha dado diretrizes para aquele povo, pois através da obediência do povo de Israel, as nações teriam vontade de conhecer o Deus de Israel. E Josué, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Josué venceu o medo, mas sabe como? Se fortalecendo na palavra do Senhor, se fortalecendo na promessa do Senhor. Vamos ver mais uma vez, quando Deus fala para Josué, e eu falo também para ti, que Deus fala contigo a mesma palavra. Josué capítulo 1, verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não tenhas medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E assim como Josué, nós precisamos vencer o medo. O medo é um desafio muito grande na nossa vida, e Josué venceu grandes batalhas, sabe por quê? Porque ele se fortaleceu na promessa do Senhor, ele se fortaleceu na palavra do Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Assim como Josué venceu, nós também venceremos, mas se confiarmos no Senhor, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. A Bíblia nos adverte que devemos ser pessoas não frouxas, mas pessoas, sabe como? Corajosas. Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe o que é frouxo? É enfraquecido, exausto, cansado, é abatido. Então, diante do medo, diante da angústia, o que nós temos que fazer? Focar, firmar os nossos olhos, os nossos pensamentos, firmar no Senhor e nos fortalecer nele. O apóstolo Paulo, ele também
ensina que devemos nos fortalecer no Senhor, assim como nós vimos no nosso texto base. Paulo também orou e pediu ao Senhor pelos irmãos de Éfeso para que eles fossem fortalecidos. Efésios capítulo 3, verso 16, que diz: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. Você precisa se fortalecer no Senhor, você precisa estar consciente de que no Senhor você já é vencedor, é mais que vencedor, mas no Senhor e no tempo do Senhor. A Bíblia, ela também nos mostra um outro exemplo. Eu peguei o exemplo de uma mulher que ouviu falar de quem era Jesus. Esta mulher, ela estava com a filha, a Bíblia fala, miseravelmente endemoniada. Era uma mulher cananeia, ela não era nem judia. E ela teria muitas dificuldades para vencer, para chegar até Jesus, por ser mulher. E junto a Jesus sempre ter uma grande multidão, mas ela não olhou a dificuldade, ela não olhou a barreira, ela não olhou o desafio. Sabe o que ela fez? Ela venceu, ela se aproximou, sabe como? Clamando. Mateus capítulo 15, verso 22, que diz: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu logo me lembrei de Jeremias capítulo 33, verso 3, que fala: clama a mim que eu vou te responder. O clamor é uma forma de você vencer os desafios da vida, e a fé que aquela mulher tinha em Jesus era tão grande. A fé daquela mulher motivava ela a clamar, mesmo sem obter a atenção de Jesus. Ela continuava clamando a ponto de incomodar os discípulos. Mateus capítulo 15, verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos não sabiam por que ela estava clamando, mas ela clamava, ela pedia misericórdia do Senhor, e os discípulos rogaram, eles também suplicaram para Jesus dar atenção para a mulher. A fé que aquela mulher tinha em Jesus fortalecia ela, mesmo diante do silêncio de Jesus. Mas quando ela conseguiu se aproximar de Jesus, ela teve uma atitude linda que nós devemos aprender com ela. Ela, movida pela fé, sabe o que ela fez? Ela adorou ao Senhor. Mateus capítulo 15, verso 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Quantas vezes nós precisamos do socorro de Jesus? Quantas vezes nós precisamos que Jesus mude a nossa história, que Jesus mude a situação que estamos vivendo? Nós precisamos aprender com esta mulher. Ela clamou, a fé dela que Jesus iria mudar aquela situação era muito grande. Ela não desistiu, ela avançou, e a fé dela fazia ela reconhecer que realmente Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus Altíssimo, é o Filho de Davi, prometido por Deus lá para o povo de Israel. E ela, diante dele, ela se humilhou, ela não ficou paralisada diante da resposta que Jesus deu a ela, não. Vamos ver? Mateus capítulo 15, verso 26 e verso 27. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Quando Jesus ouviu a resposta dela, Jesus ficou comovido. Quantas vezes Jesus, ele não nos responde, ele não age na hora que nós queremos e nós ficamos tristes com Jesus e nós ficamos chateados. Mas aquela mulher nos ensina que não devemos agir assim, não. Ao contrário, nós devemos clamar, nós devemos adorar, nós devemos pedir misericórdia a Jesus e devemos entender que Jesus tem um tempo certo para todas as coisas e pela fé que ela teve no Senhor Jesus, ela venceu as barreiras, ela venceu os desafios para poder chegar até o Senhor e pela fé ela venceu o silêncio de Jesus, diante do clamor dela. Quando ela se aproximou, ela não deu duro em Jesus, não. Sabe o que ela fez? Ela adorou. Pela fé que ela teve em Jesus, ela não desistiu ao ouvir aquela resposta de Jesus para ela. Lembra o que ela fez? Ela se humilhou e a fé dela foi elogiada por Jesus. Mateus capítulo 15, verso 28, que diz: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós queremos muitas vezes que o Senhor faça do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, mas nós não nos humilhamos, nós não somos perseverantes, nós não o adoramos verdadeiramente. E a fé diante da demora em receber o que nós queremos, sabe o que acontece? Enfraquecem, eles acabam desistindo. Mateus 15, 28, olha o que Jesus responde para ela. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Será que Jesus pode falar assim para nós? Será que Jesus pode falar assim para você diante desse desafio que você está vivendo? Infelizmente, muitos têm desistido da caminhada quando se deparam com as dificuldades, com as barreiras e com os desafios da nossa jornada. Mas que nós possamos, diante dos desafios na nossa caminhada, nos fortalecer no Senhor, como nos ensinou o apóstolo Paulo no nosso texto base. Vamos conferir? Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Que nós possamos ter a certeza que nós somos vencedores, que vencemos os desafios, mas através da fé. 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E olha só, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluias! Que possamos meditar sempre na palavra de Deus, porque somos fortalecidos e alegramos ao Senhor quando nós aprendemos a confiar nele, independente da circunstância. Aí sabe o que acontece? Nós crescemos em conhecer mais ao Senhor quando nós buscamos o conhecimento através da palavra, porque na palavra o Senhor nos fortalece, através da palavra o Senhor se revela e através da palavra nós vencemos os desafios, porque a palavra de Deus, a Bíblia fala que é como uma marreta que pode esmiuçar rocha. É o poder da palavra de Deus. Colossenses no capítulo 1, verso 10 ao verso 12. E é isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quando você estiver diante dos desafios, diante das dificuldades, diante de toda a situação que está adversa a você, se lembre, você faz
parte da herança que Deus tem preparado para nós, que nós possamos confiar no Senhor, porque através da fé nós somos fortalecidos, nós somos conduzidos diante dos desafios da caminhada, mas certos de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, aleluias. E eu vou concluir justamente citando esse versículo do apóstolo Paulo, que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus, não desista dos desafios, não. Creia que o Senhor te concederá força. Creia que você vai vencer todos os obstáculos se você estiver olhando para Ele, porque Ele é o autor e é consumador da nossa fé. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários aqui no canal, compartilhe e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboca, eu te convido para que se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo, que será o estudo especial aqui no nosso canal Jaboca, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.